Boa noite a todos. 17ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Juninho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmos 25, capítulo 5. Ensina-me viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e sempre confio em ti. Amém. Passo a apresentar as matérias inscritas para o expediente da mesa. Ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 18 de outubro de 2023, às 19 horas. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Está funcionando? Votação aberta. Está muito sempre parado, ele... Sempre fica muito tempo parado. Ata aprovada. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de setembro de 2023. Encaminho à Secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 16 de 2023, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: altera a lei 5.793, de 8 de janeiro de 2022, e dá outras providências. Senhor presidente, queria pedir regime de urgência no efeito do projeto. Pedido de urgência do vereador Biruga regimental, coloco em votação. Para quem está nos acompanhando aqui também pelos canais oficiais da Câmara, esse projeto, o vereador Biruga pediu urgência, então ele volta para ser votado nesta mesma sessão. Pedido de urgência aprovado. Projeto de lei número 192, 2023, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre a revisão do plano diretor de turismo de Caieiras e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 193 de 2023, de autoria dos vereadores Josefa Maria Marques Santos, Zefinha e Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o programa Farmácia 24 Horas e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 194, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: cria no município de Caieiras o programa de fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico e da saúde da mulher e do homem, e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 195, 2023, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a Semana Municipal do Atendimento Humanizado ao Cliente e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 196, 2023, de autoria do vereador
Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre institui no município de Caieiras o programa de prevenção dos riscos de acidentes domésticos com aquecedores a gás e dá outras providências. Encaminho às comissões para parecer. Projeto de lei número 197 de 2023, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre institui no município de Caieiras o programa Moeda Verde e dá outras providências. Encaminho às comissões para parecer. Projeto de lei número 198 de 2023, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre autoriza o uso de drones nas ações de combate à dengue e dá outras providências. Encaminho às comissões para parecer. Projeto de resolução número 12 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Caieiras e dá outras providências. Senhor presidente, eu peço regime de urgência no referido projeto. Pedido de urgência do vereador Lagoinha Jose, regimental, coloco em votação. Pedido de regime de urgência aprovado. Informo que as indicações número 1236 a 1205, de autoria dos senhores vereadores, serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências. Passamos agora à leitura das moções de autoria dos senhores vereadores, encaminhando posteriormente à Secretaria para as devidas providências. Moção número 53 de 2023, de 23 de outubro de 2023. Autor, José Carlos Dantas Menezes, alemão da Barroca. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requeiro a vossas excelências, na forma regimental, apresentar moção de aplausos e congratulações à senhora Ruth Maria dos Santos de Moura. Nobres pares, o motivo princípio desta moção é parabenizar e reconhecer o excelente trabalho realizado da senhora Ruth, carinhosamente apelidada de Rutinha da Zumba. Nascida em Pernambuco, mas residente em Caieiras, a senhora Ruth iniciou na dança em 2015, quando frequentou aulas de ritmo no Portal de Laranjeiras. No ano seguinte, passou a dar aulas voluntárias e também fez o curso para se tornar instrutora de zumba. No ano de 2021, porém, contraiu Covid-19, estando internada por 40 dias, mas encontrou na dança a força para se recuperar. Assim, a senhora Ruth é um verdadeiro exemplo de dedicação e resiliência, utilizando a dança como instrumento de transformação. Portanto, manifesto profundo reconhecimento e gratidão à senhora Ruth pelo seu compromisso em promover a saúde e o bem-estar dos habitantes de Caieiras. É uma inspiração para todos. Requeiro, por fim, que após a deliberação do plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada aqui à homenageada. José Carlos Dantas Menezes, vereador alemão da Barroca. Coloco a moção em discussão. Para discutir, presidente. Boa noite a todos. A Ruth, como o pessoal da Zumba conhece, a Rutinha, né? Ela é muito querida. Tem mais ou menos aproximadamente umas 100 pessoas que ela dá aula ali no ginásio Jacinto de Moraes, e a gente mora ali do lado, tem acompanhado,
Então essa moção é para te parabenizar, né? E dizer que a Zumba é saúde, né? Então, se é saúde, você faz muito bem aquelas pessoas agitar, brincar, veja sua alegria junto com aquelas mulheres lá, né? Então fica aqui meus parabéns para você, minha gratidão, né? E o Carlão e seus filhos aí, né? Que Deus abençoe a vocês, é isso aí. Só gratidão por o que você faz naquele ginásio e em outro setor também, que você dá aula na outra, onde é que é? Nova Era, né? Eu tenho certeza que você faz lá, o pessoal deve te amar. Parabéns. Para discutir, senhor presidente. Parabéns, Ruth. Uma homenagem mais que justa. Tive o prazer de trabalhar com você e sei da profissional que você é. Então, isso daí é um pouco do seu trabalho, mas a gente sabe que você é muito maior que isso. Parabéns mesmo. Alemão, parabéns pela moção. Parabéns, Alemão, pelo reconhecimento. Parabéns pelo trabalho lá com as meninas, o trabalho de zumba que você faz, que vai muito além da dança, né? Com as mulheres lá. Parabéns, continue, conte sempre aí com o Alemão, com a Câmara também. Coloco a moção em votação. Moção aprovada. Eu pedi que você se levante para que as pessoas te conheçam. Essa é a rotina. Moção número 054/2023, de 30 de outubro de 2023. Autoria, todos os vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requeremos a vossas excelências na forma regimental apresentar moção de pesar em razão do falecimento do excelentíssimo senhor vereador Eudes Oliveira Santos Meira. Nobres pares, o motivo principal desta moção é lamentar o decesso do nobre parlamentar que dedicou incansavelmente sua vida em prol do desenvolvimento da nossa comunidade e na defesa dos interesses dos nossos cidadãos. Nascido na Bahia, veio para Caieiras ainda pequeno, passando a residir com sua mãe e irmãos no bairro de Laranjeiras. Trabalhou como vendedor de utensílios domésticos, bem como na multinacional Voit. Após, atuou no segmento imobiliário, fundando com sua esposa, a senhora Roseli, a imobiliária Meira, em atividade por mais de 2 décadas. Pai de Jamile e Ítalo, candidatou-se pela primeira vez ao cargo do eletivo de vereador em 1988, tendo sido eleito como suplente em 2 oportunidades. Assumiu provisoriamente uma cadeira na Câmara em 2004 e, no ano de 2016, foi eleito como vereador para a 14ª legislatura, tendo sido reeleito para a legislatura seguinte. Destacamos a sua atuação notável em diversas comissões e projetos relevantes para o crescimento e bem-estar de nossa Caieiras. Sua contribuição deixou uma marca indelével em nossa história política e seu legado será lembrado com respeito e admiração por gerações futuras. Assim, apresentamos nossas condolências à família e amigos, externando sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor vereador Eudes Oliveira Santo Meira, pessoa benquista por todos aqueles que um dia tiveram o prazer e a honra de conhecê-la. Requeiro que, após deliberação do plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada à família do excelentíssimo senhor vereador Eudes Oliveira Santos Meira. Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose. Fabrício Calandrini Nogueira, presidente. Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga. Carlos Alberto Albino Júnior, vereador Juninho. José Carlos Dantas de Menezes, vereador Alemão da Barroca. Josefa Maria Marques Santos, vereadora Zefinha. Josi Cristine Aranha D'Artora, vereadora Pro Josi. Micael Fernandes dos Santos, vereador Micael. Vladimir Panelli, vereador Doutor Panelli. Coloco a moção em discussão. Para discutir, presidente.
Bom, o Eudes era um parceiro, uma pessoa que ele me deixou uma grande lembrança, assim. Eu, para mim, tive uma perca de um parente meu bem íntimo. A tristeza que eu fiquei, né, de ter perdido um colega. Porque ele me deixou, nos últimos dias principalmente, há uma lembrança de ele me encontrava com alegria, com aquele sorriso. Ele nunca reclamava. Então ele me deixou isso como uma grande lição de vida, assim, porque uma pessoa que estava convivendo com uma doença tão grave e não demonstrava nenhum sentimento de tristeza, mas só de alegria. Ele ria. Ele chegou esses dias, poucos dias antes dele ficar ruim, lá onde minha esposa tem uma banca de espetinho. Chegou lá, brincou com ela, com aquela alegria toda. Levou uns espetinhos para os filhos. E aí para mim ficou uma grande lição de ver aquela pessoa com uma grande doença, com aquela alegria. Então fica aqui minhas condolências, meu sentimento à família, né? E a todos que gostavam e amavam do Eudes, né? Eu estive aí no velório dele, um velório muito bonito. Foi um negócio bem assim que eu nunca vi, nunca tinha presenciado uma beleza que foi o velório dele. Em velório a gente fala que é tristeza, mas ali para mim chorei bastante porque pedi um colega que nós era do mesmo bairro, nós não tinha vaidade e não discutia espaço, não discutia voto, nós não era bem sereno mesmo, bem amigos mesmo, né? Então fica aqui os meus sentimentos, minhas condolências à família, né? E é isso aí. Que Deus abençoe a todos nós e que vida que segue. Com a palavra. Bom, expresso profundo pesar pelo falecimento do estimado e amigo vereador Eudes Oliveira Santos Meira, ocorrido no dia 26 de outubro de 2023, em virtude de uma batalha corajosa contra o câncer. Eudes Oliveira dos Santos Meira foi um líder exemplar, cuja vida foi pautada pelos princípios cristãos e pela dedicação ao serviço público. Sua fé inabalável, integridade e compromisso com os valores cristãos foram fontes de inspiração para todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Neste momento de luto, unimos nossos corações em solidariedade à família enlutada, aos amigos e à comunidade que perdeu não apenas um representante público dedicado, mas também um amigo querido. Que a força da fé que o nosso precioso amigo Eudes tão bem personificou possa confortar e guiar seus entes queridos e amigos durante este difícil período. Reconhecemos os inúmeros feitos de nosso amigo e vereador em prol da nossa comunidade e propomos que esta moção de pesar e homenagem seja registrada nos registros oficiais desta Casa Legislativa como uma expressão perpétua de gratidão e respeito. Que a memória deste sirva como um testemunho duradouro de um homem de princípios íntegro e solidário, cujo legado de serviço público e fé deixou uma marca permanente em nossos corações. Encerro com o coração honrado por ter compartilhado dos aprendizados desse nobre amigo. Me faço portador de um pequeno trecho da Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que me amam em sua vida. Bom, falar do Eudes é muito fácil. Grande amigo que eu tive a honra de tê-lo, a oportunidade de trabalhar com ele aqui. Sempre a gente se encontrava muito na rua e por algumas vezes a gente se encontramos em Laranjeiras, ele me convidou para almoçar, era um paizão aqui para mim, me dava muitos conselhos, aprendi muito com ele, aprendi bastante mesmo, foi uma honra mesmo e é uma tristeza, infelizmente, a partida dele para todos nós aqui e ele fará muita falta para a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Bom, boa noite novamente. Falar do Eudes é muito fácil, né? É uma pessoa que me acolheu aqui nesta casa. É uma pessoa que a gente só via sorrindo.
não tinha tristeza. E é um cara que, até o último dia da vida dele, ele ficou sorrindo. Bom, enfim, desculpa, mas é um amigo que a gente perdeu e vai fazer muita falta aqui, tá? Desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento vocês com muito carinho, todo o público presente, Guarda Municipal sempre se fazendo presente, assessoria, nossos amigos internautas. A gente teve uma sessão extraordinária antes dessa e eu falei bastante dos meus sentimentos pelo Eudes. E de todo um caminho, desde 98 que eu conheço o Eudes, que a gente trilhou na política basicamente juntos. Eu era secretário, ele candidato a vereador, até que em 2012 nós saímos candidatos no mesmo partido, com muita honra. E o Eudes me fez lembrar uma frase de Shakespeare muito interessante. Ele dizia que os covardes morrem muitas vezes durante a vida, mas o homem de bem morre uma vez só. E eu digo isso para vocês porque em 2012, a gente disputando vaga no mesmo partido, um determinado candidato a prefeito fez uma oferta tentadora para ele, para sair daquele partido e mudar de partido, para prejudicar a minha candidatura. Porque sem os 996 votos do Eudes, eu não seria vereador naquela época. O partido não fariam 2, fariam apenas 1. E o Eudes não se acovardou, como disse Shakespeare. Ele foi lá e disse para essa pessoa, ela deve estar nos ouvindo agora, e ela sabe com quem eu estou falando. Esses 70 mil que você está me oferecendo, não resolve a minha vida. Continuo candidato no mesmo partido. Isso é honradez de um homem. Então fica aqui, né? Essa história ninguém sabe, ninguém sabia, melhor dizendo. Só sabia eu e ele, porque ele me contou à época o que havia acontecido. Então, vergonha na cara, bom colega, um cara sempre de paz, sempre amistoso, sempre colocando panos quentes nas horas que a gente perdia às vezes a cabeça. E é essa a lembrança que eu tenho do Eudes. Eu não consigo, chorei bastante no dia, acompanhei o velório inteiro, saí no caminhão junto com ele, como talvez o último agradecimento que eu pudesse dizer para ele ali, né? Da minha estada aqui por conta disso. Então divido com vocês esse momento da minha vida que foi muito importante. Senão não teria 12 anos de carreira como vereador por conta de um homem que foi brilhante, não é? Um homem que só deixou bons exemplos, deixou uma família linda, filho e filha maravilhosos, e saudade para todos os colegas dessa maneira que a gente sentia no Eudes. Uma energia pura, um homem de bem, que só contemporizava com todo mundo, que não gostava de ver ninguém brigando, e a maior felicidade do Eudes se traduzia quando ele fazia bem para alguém. Ele ou a equipe toda dele, que também a gente não pode deixar de falar, todos da equipe eram contaminados por esse pensar do Eudes. Eu vim aqui só para fazer bem para alguém. E é isso que ele fazia dioturnamente. Então, condolências à família, aos amigos, mas eu não levo, nenhum sentimento por essa partida. Ele deixou um legado incontestável. É isso que me movimenta a continuar acreditando na vida, nas pessoas de bem. E fica aqui meu último adeus para o Eudes, aqui nessa sessão publicamente. Que Deus o abençoe. Obrigado a todos. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero aqui agradecer a Deus, né, por mais um dia. E também quero quero falar do Eudes sem palavra, que era parceiro, que era amigo, companheiro de nós todos, 10 vereadores, né, 10 vereadores com ele. Ele aceitava os nossos projetos, votava no nosso projeto, conversava muito comigo. Nossa, ele falava muito da vida dele, assim, sobre a doença dele, tudo, né? Então, eu quero deixar a minha condolência para a família, para os filhos, para a mulher dele, que Deus deu conforto para todos, né? Eu só tenho que agradecer a Deus
por ter sido amiga dele, né? Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa sem palavras, gente, era sem palavra mesmo. Era tudo de bom, ele era. Mas quando Deus quer, né? É o caminho de todos nós, né? Mas só tem que agradecer por ser amiga dele. Do funcionário dele, tudo que tô aí, ó. Funcionário dele, do Eudes. O gabinete é do lado do meu. Nossa, ele era uma pessoa extraordinária mesmo. Que Deus dê o céu para ele, tá? Muito obrigada. Falar sentimentos à família, também aos funcionários que eram mais do que funcionários, né? O André e o Wilton estão aí, eram família também dele, conviviam com ele não só na política, mas fora da política também. O que todos estão falando aqui, né? É um momento ruim, não é uma coisa que a gente queria nem tá, a gente até comentou antes de estar fazendo ou falando sobre isso. Mas como o próprio Eudes falava e o Juninho falou sempre sorrindo, se for minha hora, se chegar minha hora eu vou feliz, se tiver que ir eu vou. Ele todo dia vinha na Câmara, todo dia passava lá na sala, né? E eu estava na sala e perguntava, ô Luiz, precisando de alguma coisa? Ele não, vinha aqui só. Os filhos chegaram. Sejam bem-vindos. Aí perguntava para ele se ele queria alguma coisa, ele não, vim aqui só falar oi, ver se está tudo bem. Sempre levando um sorriso e sempre levando uma palavra de Deus. A espiritualidade dele era magnífica. Acho que quase todo mundo sabe, eu sou católico, frequento a igreja lá em Laranjeiras, Paróquia Santa Rita, e a gente conversava muito sobre religião. Eu admirava, sempre falei para ele, admirava muito que ele não era um vereador que ia na igreja, ele vivia isso. Então é diferente quando ele andava aqui na rua e ele sempre levava essa questão da espiritualidade, a palavra de Deus, aonde ele ia, em todos os gabinetes aqui. E uma coisa que eu lembro do Eudes, não vou nem falar de vereador, mas eu lembro muito, em 2015 eu fui secretário de Cultura, e o Eudes ia lá no Centro Cultural pedir data para as igrejas. E ele ia lá, sempre humilde, sempre conversador, pedia as datas, tinha o evento da igreja, e ele sempre voltava lá na segunda e na terça-feira para agradecer um por um que trabalhou lá no Centro Cultural, mesmo sendo obrigação dos funcionários, ele voltava lá e cumprimentava e agradecia um por um. Então esse era o Eudes. Não era o Eudes vereador, ele não era nem vereador nessa época, era o Eudes que era grato pelo que as pessoas faziam. Então, acho que esse sorriso que a gente sempre vê nas imagens, nos vídeos, é isso que a gente tem que lembrar dele, e esse legado, os filhos maravilhosos que ele deixou, e lembrar sempre dele aí com essa alegria. Que Deus abençoe a todos, a família, os filhos. Não é fácil, quem já perdeu, né? Acho que muita gente aqui já perdemos, eu já perdi meu pai, Lagoinha Justo também, Juninho, a gente sabe, Birruga perdeu há pouco tempo, a gente sabe o quanto que é difícil. Mas acho que esse legado dele tem que continuar. E é através dos filhos que a gente vê quanto orgulho que ele falava dos filhos, né? E a gente, olhando para vocês, conhece vocês, sabe que ele fez um bom trabalho, né? Que Deus abençoe a todos. A palavra. Bom, é difícil até falar do Eudes, mas eu quero meu sentimento à família do Eudes. O Eudes era um grande parceiro de todos nós. Não tem nem palavra para falar. Mas eu quero mais sentimento, que Deus conforte vocês todos aí. E perdemos um grande amigo, um grande parceiro. Mas é assim, né? Se Deus quis, fazer o quê? Faz parte. Mas é isso. Obrigado. Coloco a moção em votação. Moção aprovada. Uma salva de palmas.
Não havendo mais matérias para o expediente da mesa, passa ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a partes e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antes Carlos da Silva, dispense. Carlos Alberto Albino Júnior. Fábio Escalandino Nogueira. José Carlos Deta de Menezes. José Maria Marques Santos. José Márcio Soares Vicente. A palavra rapidinho, presidente. Só para agradecer o prefeito aí, secretário de obras. Sábado entregamos na Rua Osasco, no Miraval, a pedido meu, do vereador Birruga e do vereador Micael, uma praça e uma quadra que há anos e anos estava largada, estava abandonada, e o prefeito ouviu, aceitou o nosso pedido aí, a nossa indicação, e prontamente começou a fazer uma reforma e foi entregue agora no sábado. Também agradecer e parabenizar por outros serviços pedidos aqui desse vereador, tenho certeza que dos demais também, por diversas ruas que vêm sendo recapeadas aqui na cidade, tá? Bom, é isso, muito obrigado e boa noite. José Quisei Aranha Darta. Micael Fernando Santos também estava, Vladimir Panelli. Com a palavra, aqui no meu assento, senhor presidente. Cumprimentar a todos novamente e, como eu faço toda a sessão, falar um pouquinho do nosso trabalho na semana que antecedeu esta sessão. Eu recebi a representante mulher estadual do meu partido, Alessandra Algarim, juntamente com a doutora Adriana, na OAB de Franco da Rocha, que pertence à subseção da qual pertence a Caieiras, para tratar de um projeto que retira as custas dos advogados que vão propor ação para receber os seus honorários. Então, eles já não receberam do cliente por alguma maneira, quando eles entram na justiça, tem que recolher custas. Então, tem um PL 4538 de 2021 da deputada Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos, meu partido, que está defendendo essa tese, precisava, obviamente, de 5.000 assinaturas para poder protocolizar isso junto ao Senado e à Câmara Federal, e a gente tinha, no dia dessa distribuição, 4.500 assinaturas, e hoje já passamos das 10.000. Então, um momento muito importante para a gente defender a classe dos advogados e também, por que não, usando da política, que é um instrumento que nós temos para poder conseguir os bons feitos que o país precisa. Novembro Azul, a gente quase que chama a qualificação dos homens, né? Um assunto mais interessante para os homens, porque a gente tem que se despedir de vaidade, de preconceitos e fazer o exame de toque. Se você fizer o exame de sangue do PSA, se você fizer o toque e mais a ultrassonografia da próstata, ainda é 70% da chance de você ter um resultado 100% positivo do exame. Então, com tudo isso, ainda é difícil você detectar que se tem o câncer de próstata ou não. Então, nós temos que fazer exaustivamente, falar para os mais antigos, né, que isso é normal, que isso é preciso que se faça. Então, novembro, a gente passa a comemorar isso. Bairro do Rancho Fundo é um bairro que a gente sempre atua, que a gente sempre tem um carinho muito grande, é um dos bairros, dos rincões mais pobres dessa cidade, e como todo bairro pobre, sempre existe a formação de pequenas comunidades, se valendo do gato net, do gato luz, do gato água, e eu venho fazendo uma campanha nesses bairros, inclusive lá no meu, na Santinês, que para a gente ter dignidade, a gente não precisa roubar água nem roubar luz. Existem dispositivos legais que faz com que você pague, por exemplo, uma água social, R$10 por mês, que cabe no bolso das pessoas. Então eu venho com essa campanha nesses bairros para dizer, olha, você tem que ter uma identidade, porque o dia que a pessoa pergunta, onde você mora? Não sei. Você tem um comprovante de endereço? Não, eu não tenho nenhuma conta de água e nenhuma de luz. Quer dizer, isso te rouba a dignidade por causa de uma água social que custa R$10 ou até 10 metros cúbicos não se paga nada. Então, eu acho essencial para nós, que representamos o poder público, a gente poder dizer isso para as pessoas e trazer essa dignidade. Então, eu fiz, nesse assentamento lá no Rancho Fundo, uma reunião com a Sabesp para detectar quantos são esses pontos, entre aspas, os gatos.
E a gente detectou quase 130 pontos. Não é? E essas pessoas me concederam a tarefa de legalizar isso. Então a gente está pedindo oficialmente, junto com o prefeito Lagoinha, a legalização desses pontos clandestinos de água, para trazer dignidade para as pessoas, dando oportunidade de elas terem um comprovante de residência. Isso já está acontecendo, o Sabesp já está fazendo o estudo para poder fazer essas ligações de maneira correta. Fiz um outro pedido para o prefeito também na linha 55 do Marcelino, porque aos domingos o ônibus tem intervalo de meia hora. E ao sábado os ônibus têm intervalo de 1 hora. Quer dizer, sábado, que tem um desempenho maior da população em tomar ônibus, o intervalo é maior. E domingo o intervalo é menor. Então pedir para que ele deixe domingo do mesmo jeito, mas que acompanhe sábado pelo menos o intervalo entre um carro e outro de meia hora, para atender melhor a população que toma a linha 55. Pessoal, vou insistir em falar uma coisa que eu falei na última sessão aqui. Caíra está sendo vítima de vários especuladores imobiliários vendendo determinados tipos de empreendimento que vão trazer prejuízo para as pessoas. Aqui o Carlão, que já trabalhou numa imobiliária dessas, e eu vou dizer o nome porque eu não tenho compromisso com ninguém, tenho compromisso com a verdade, chama Conex, que tem 1.700 ações na justiça por não ter entregue apartamentos que vendeu pelo sistema cooperado. A sorte disso é que a gente, na época do Gerson, eu presidente dessa casa, a gente teve o feeling de conseguir pedir para ele que pelo menos comprasse o terreno, para que essas pessoas agora não saiam no prejuízo total do que já pagaram. Pelo menos tem uma fraçãozinha ideal lá do terreno que pode garantir um pouco do que já pagou. Mas tem corretor fugido, porque vendeu imóvel para tanta gente, tirou foto com o contrato da empresa, e o corretor não tem culpa da maldade que esses donos de cooperativa vêm fazendo. Bom, como se não bastasse a Conex, dissidentes da Conex montaram um escritório na Rua Nu para vender um empreendimento nos mesmos moldes da Conex, ou seja, pelo sistema cooperado, não é? De um terreno que não tem sequer autorização desta municipalidade para ser vendido ou ser construído alguma coisa naquele terreno. E que fatalmente não vai dar certo, porque além de eles não terem a propriedade do terreno, eles sequer pagaram o projeto para o arquiteto que fez do prédio. Então eles mencionam lá, apartamento de 3 dormitórios, 70 metros de área, R$800 por mês. Isso é uma armadilha, não existe isso no mercado. E porém, você pode ter o nome sujo, você pode ter problema com cartório, você pode não declarar a renda, e isso vem acontecendo sistematicamente. Eu tirei foto de mais de 90 contratos, daquela fotinho padrão do corretor junto com o cara, que eles chamam de otário, porque só pode chamar o cara de otário, porque o sonho da vida do cara é ter a casa própria. É tudo que ele mais imagina na vida é conseguir morar naquilo que é dele. E esse cara priva ele disso quando coloca ele nessa arapuca, nessa armadilha. E eu fiz um movimento para o prefeito, para interditar a área e colocar lá que não existe autorização pública para a venda daquele produto, e também encaminhei toda essa documentação para o Ministério Público, para que tome providência, inclusive penal, contra os responsáveis por esse novo escritório que se chama Diamond, um empreendimento, um escritório situado na Rua Nu, não é? Já recebi alguns telefonemas, olha, toma cuidado, mas gente, se a gente que é legislador nessa cidade, se a gente que em tese é autoridade, para discutir o que é bom para nós e para o nosso povo, por que a gente não pode fazer denúncia? Nós temos rabo preso com alguém? Não temos, então, além de não ter, não preciso. Então essa é a questão. Não tenho medo nenhum de nenhuma ofensa, de nenhum comentário maldoso quanto a isso, porque não participo de nenhuma falcatrua com ninguém e também repilo, né, esse modo. Então por isso que entrei sozinho no Ministério Público para combater esse tipo de coisa aqui na cidade. Bom, mais além... quero cumprimentar o time Calipão, que ganhou a final do campeonato, do time da Rosina, que também, dos nossos amigos lá da Rosina, foi um jogo muito justo, mas o Calipão se sagrou vencedor nos pênaltis, mas quem viu a partida disse que foi muito bacana. Pedi ao prefeito também uma política com esses vendavais que nós estamos tendo, essas intempéries do tempo tão severas, né? Tivemos ventos aí de 70, 80 km por hora,
E isso muda muito para quem mora próximo às árvores e etc, etc. A gente vê catástrofes com relação a isso. Por quê? Porque a gente deixa de cuidar das árvores. E o poder público é a mesma coisa. Planta uma árvore, faz uma calçada em volta, não deixa nem um pedacinho de terra para a árvore poder respirar, para poder receber água e etc. Obviamente que ela vai cair. Não se procede podas quase que nunca, né? Essa árvore vai se locomovendo de alguma maneira, não é? Com seus galhos entre os fios de alta tensão, e esses fios que vocês veem aí, lá na rede primária, passam 13.000 volts. Caiu uma árvore naquele empreendimento do Zanuto, lá na Pauliceia, e amassou mais de 10 carros dentro do empreendimento, um eucalipto gigante, né? Então isso vem trazendo prejuízo, quase nenhuma apólice de seguro cobre esses casos fortuitos e atemporais. Então vamos tentar pedir, quando a gente percebe uma árvore em risco, para que a vigilância, para que o Soninho, o setor de meio ambiente da prefeitura, possa fazer uma gestão nesse processo. Cumprimentar os Misters e Mrs. do Beleza da Melhor Idade, cujo concurso foi semana passada. Cumprimentar o prefeito pela troca da tubulação central aqui da cidade, que obviamente que converge toda a água dos pontos mais altos para os mais baixos. Parabenizá-lo pela prestação de contas que foi aprovada pelo Tribunal de Contas de 2021. Falar um pouquinho, só para terminar, senhor presidente, do Refis. Mais uma vez eu digo isso aqui. A prefeitura abre um precedente para que as pessoas possam pagar sua dívida com desconto de juros e multa em até 100%. Ou seja, uma dívida de 10 mil, dependendo do tempo dela, custa R$ 4.500 para a pessoa, dividido em algumas vezes. Então é o momento da gente fazer isso. O ano que vem é um ano eleitoral, não vai ter esse benefício. De sorte que, se a gente souber de algum amigo que está devendo alguma coisa, pode ser IPTU, pode ser ISS ou qualquer taxa para a prefeitura, ele paga com vantagem, traz uma vantagem para o município, que é a gente fazer um caixa maior para poder traduzir isso em bons préstimos à comunidade. E, só para finalizar, a gente tem um secretário de saúde novo e também temos uma empresa que cuida da saúde, principalmente das especialidades novas. Está todo mundo de olho, fizemos várias reuniões para estabelecer algum parâmetro de atendimento e nas próximas sessões a gente vai cobrar isso e falar aqui se o sistema melhorou ou piorou. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para fazer o uso da palavra ao tema livre e havendo número regimental, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 16/2023, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: altera a lei 5.793, de 8 de janeiro de 2022 e dá outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator Josimar Soares Vicente. Favorável. Com parecer favorável da comissão, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de resolução número 12 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a publicidade dos atos oficiais da Câmara Municipal de Caieiras e da outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator Josimar Soares Vicente. Favorável. Com parecer favorável da comissão, coloque o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 182 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre
obriga a notificação aos pais ou responsáveis sobre a realização de eventos fora do estabelecimento de ensino e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 183 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre instituir no município de Caieiras a política municipal de conscientização sobre a herpes zoster e da outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 184 de 2023, de autoria do vereador José Carlos Dantas Menezes, Alemão da Barroca, que dispõe sobre: autoriza a realização de fundoscopia na rede municipal pública de saúde e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 185 de 2023, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: determina a substituição das sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, provas e período de recreio nos estabelecimentos da rede pública e privada de ensino municipal de Caieiras por sinaleiros musicais ou luminosos e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 186 de 2023, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: isenta a cobrança em dias não úteis ou com funcionamento parcial da taxa de permanência no depósito público municipal de veículos rebocados por infrações ao Código Brasileiro de Trânsito e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 187 de 2023, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o programa permanente de treinamento e reciclagem para motoristas, cobradores e fiscais do transporte público municipal e dá outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 188 de 2023, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: institui o programa de auxílio às famílias afetadas por desastres naturais em Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 189 de 2023, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: autoriza a instalação de câmeras de segurança nas praças de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 190, 2023, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre: modifica o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 5.923, de 15 de setembro de 2023 e dá outras providências.
Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 191, 2023, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre: autoriza a construção de faixas elevadas de segurança para pedestres de frente a todos os estabelecimentos da rede pública e particulares de ensino e da outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 18ª sessão ordinária, que será realizada em 29 de novembro de 2023, às 19 horas, conforme ato da mesa. Agradeço a todos presentes, agradeço a presença do nosso secretário de Cultura e Turismo, Wesley Gonçalves, está aqui na sessão, o chefe Moacir, toda a família do Eudes, esposa, os filhos, nossas condolências, a família toda do Eudes, nossas condolências, são os funcionários também, como eu falei, são grandes parceiros aqui dos vereadores, e que Deus abençoe vocês, contem com a gente tem algumas, até nós comentamos, tem algumas coisas, nós vamos conversar, algumas coisas que tinha do Eudes aqui ainda em andamento, eu acho que faz parte, a gente marcar um dia, a gente tem que dar seguimento. É uma parte ruim, mas que faz parte da vida, como eu falei, é o legado que ele deixou, é a família e os filhos. Muito obrigado a todos. Também agradecer, o Wesley está aqui, nós fizemos o encerramento do 7º acampamento, mandar um abraço para a minha tribo Efraim e também a paróquia Santa Rita de Cássia, a todos que serviram lá, foram mais de 180 pessoas servindo e 100 campistas no retiro. Então, mandar um abraço para o Padre Wagner lá, que grande feito essa obra. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a Guarda Municipal sempre presente e parceira aqui nossa, e fiquem todos com Deus. Obrigado a todos os vereadores.